Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Cecília, padroeira da música sacra, rogai por nós. Coloque-se diante de Jesus, nosso Senhor. Permita que o seu coração seja de fato transbordado, imergido no Espírito Santo de Deus. E repita assim comigo: Senhor, guardai sem mancha meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Concede-nos, Senhor, a graça da pureza por meio da intercessão dessa Virgem e Mártire. De fato, quem foi Santa Cecília? Cecília é uma santa do século III. Ela veio de uma família nobre, família romana, dos Metelos. E embora vivesse no meio pagão, bem cedo ela recebera de Deus a graça de conhecer a religião de Cristo, que é o que nos religa a Deus. Os dotes físicos e morais da jovem, eles pertencem ali, ou eles parecem, melhor dizendo, ter sido extraordinários. Porque Cecília era uma adepta fervorosa da nova doutrina. O coração virginal de Cecília, como uma flor ali aos primeiros raios do astro solar, né, abriu-se a luz que veio para iluminar os homens, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Entenda, eu estou falando do século III, ainda no início da igreja, ainda falando um pouco sobre a questão da igreja primitiva, ainda falando sobre a perseguição que a igreja sofria naquele período, ainda falando de como os cristãos convertidos, ou melhor, as almas convertidas ao cristianismo estavam dispostas a dar a vida pelo nome de Jesus. Então, o nobre caráter, quanto mais, digamos que, repugnância, acredito que seja essa a palavra, ela sentia das abominações pagãs, tanto mais se deixava encantar pela beleza da religião de Jesus. Para nada mais, digamos que, recear do mundo mal, ela dedicou todo o amor a Jesus Cristo, com quem, como a fidelíssimo esposo, se ligou pelo voto de castidade. E olha, o voto que Cecília fez ao Senhor era um voto de coração. Não é que tinha métodos. Não, ela tinha um coração convertido. E isso bastava para que Cecília amasse Jesus e fizesse um voto a qual ela não voltaria atrás. Assim como nós temos os votos do nosso batismo, claro que Cecília foi batizada também dentro da religião de Jesus Cristo, a religião cristã, o cristianismo, o ser católico, como nós bem conhecemos hoje, mas ela fez um voto particular com Jesus. E o amor dela era tão grande, a certeza dela era tão grande, a experiência que ela tinha com Jesus era tão magnífica, esplêndida, que ela não voltara atrás desse voto. Ela não precisou de um método, ela simplesmente amou. O método dela era o amor a Jesus Cristo. Então, ela se liga por um voto de castidade. Tão profunda era a convicção religiosa, tão sincera era a sua dedicação à causa de Jesus. E qual é a causa de Jesus? A salvação das almas, a conversão das almas. Então, a causa e a dedicação à causa de Jesus, porque nem por um segundo ela teria hesitado em sacrificar a vida, em dar a vida dela pelo nome de Jesus, se as circunstâncias o exigissem. Lembrando que o martírio não é eu que escolho, mas é Cristo que determina. Nós vemos aí São Maximiliano Kolbe, que Nossa Senhora apresentou para ele 2 coroas, a branca da pureza e a vermelha do martírio. Enfim, Santa Cecília abraça essa coroa. Ela estudava dia e noite o Santo Evangelho. Olha como o desejo por conhecer o Mestre era grande. E nós temos meios, não é? A leitura orante da palavra, a própria
Eucaristia, a mesa da palavra na Santa Missa, a própria catequese, catequistas. Nós precisamos, de fato, transmitir esse amor pela Escritura, esse amor pela tradição, esse amor pelo magistério para os nossos catequizandos. Eles precisam ter esse anseio, essa fome, essa sede da palavra de Deus, o conhecer a Jesus através do Evangelho. É a fonte mais segura que nós temos, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura. Porque a igreja, ela recebeu o depósito da fé. Então é aqui que nós devemos receber, beber desta fonte. Então ela estudava dia e noite o Santo Evangelho, de onde se pode deduzir não só o ardente desejo de conhecer cada vez melhor o grande mestre, o bom Jesus de Nazaré, mas também a resolução firme de modelar o coração pelo coração divino. Aprendei de mim, como diz o Senhor, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É no coração divino do Senhor que se encontram ali as virtudes, as aspirações, o amor. Quando os seus pensamentos se concentravam ali no objeto de amor, Jesus Cristo, e a única aspiração que ela nutria era ser cristã perfeita. Não era só ser cristã, mas ela almejava uma perfeição cristã, ou seja, um estado de santidade. Crescer nas moradas interiores. Os pais de Cecília, em contrapartida, sem que a filha soubesse, eles prometeram ali em casamento a um jovem patrício, um jovem romano chamado Valeriano. Se bem que tivesse alegado ali os motivos que a levavam a não aceitar este contrato, a vontade dos pais se impôs na maneira a tornar-lhe inútil qualquer resistência. E ela, olha como a obediência leva a graça, não é mesmo? Olha como a obediência leva a graça. Para honrar os pais, não adiantava com que ela fizesse resistências. Então assim se marcava o dia do casamento e tudo estava preparado para a grande cerimônia ali, daquela alegria geral que se estampava nos rostos de todos. Só Cecília fazia exceção, porque ela já tinha um voto de castidade com o Senhor. A túnica ali, alvejante, que ela vestia, não deixava se adivinhar que por baixo existia o cilício. Cecília era uma mulher de oração, era uma mulher de penitência. Sim, possivelmente, provavelmente, ou certamente, porque era estudiosa do Evangelho, Cecília bem sabia que a primeira pregação de João Batista iniciava-se com a penitência, e a primeira pregação de Jesus Cristo também era pedido que fizesse penitência. Então no coração lhe reinava a tristeza naquele momento. Cecília tinha posto toda a confiança em Deus. Então o que ela fez? Fora o cilício, que denota a penitência, ela fez um jejum de 3 dias. Tinha-lhe servido de preparação para a festa e em preces ardentes pedir ao divino esposo defendesse-lhe a virgindade. Ela não defendia com as forças dela. Ela confiava inteiramente no Senhor Jesus. Ela confiava na providência do Senhor Jesus, no seu noivo, a qual a recebia como noiva, verdadeira noiva. Então, no mesmo empenho, tinha se dirigido à Santíssima Virgem e ao Santo Anjo da Guarda. Olha, no século III, estamos falando do século III, e a igreja já tinha essa devoção pelos Santos Anjos da Guarda. Estando só ali com o noivo, então disse-lhe Cecília com toda a amabilidade e não menos firmeza. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos em tudo que não vai contra a lei de Deus. É o que nos relata a Escritura. Então ela, com toda amabilidade e não menos firmeza, ela diz: Valeriano,
acho-me sob a proteção direta de um anjo que defende e guarda a minha virgindade. Não queirais, portanto, fazer coisa alguma contra mim, o que provocaria a ira de Deus contra ti. E a estas palavras, incompreensíveis, de fato é incompreensível para um pagão, a Cecília fez-se seguir a declaração de ser cristã, porque até então ele não sabia, e obrigara ali por um voto que tinha feito por Deus. Então, ela disse que ela fez a declaração de cristã e era obrigada por um voto que tinha feito a Deus de guardar a pureza virginal. Então, ela disse mais ainda, que a fidelidade ao voto trazia a bênção, a violação, porém, o castigo de Deus. E olha, Valeriano, ele ficou impressionado, porque ele não compreendia dessas coisas, ele não conhecia Jesus. Então ele fica impressionado com as declarações da noiva e acabou respeitando a virtude. Talvez impactado, tanto pela amabilidade, mas pela segurança, pela firmeza. Mas ele manifestou o desejo de ver aquele anjo a que Cecília se referia, prometendo crer em Jesus Cristo e sua doutrina se este desejo fosse cumprido. Olha que beleza, olha como ele foi impactado e olha como o perfume de santidade que exalava de Cecília entrou não só pelas narinas, pelos poros, mas chegou até a razão de Valeriano. Então, Cecília, ela responde para ele que isso só seria possível se resolvesse receber o batismo, ser imergido nas águas, nascer como filho de Deus, deixar de ser só uma criatura, mas ser filho de Deus. E o jovem, ele não pôs a mínima resistência e ele pediu à noiva que proporcionasse-lhe a ocasião de ser batizado. Olha o que o jejum, olha o que a oração, olha o poder da oração, olha a força que a penitência, que quebra as amarras, que derruba a Satanás, desfaz as armadilhas do embusteiro. Cecília, então, ela fez-lo se dirigir ao Papa Urbano, o qual bondosamente recebeu esse jovem, conferiu o sacramento do batismo. Então, Valeriano foi feito cristão e voltou para casa e encontrou a noiva em oração. Qual não foi a surpresa de Valeriano quando de fato ele viu ao lado de Cecília um anjo rodeado de celestial esplendor? Uma alegria antes nunca experimentada invadiu-lhe o coração, e de pasmo e estupefação ele não pôde proferir palavra, de tão esplêndido era aquele momento, né? E olha que interessante que, partindo para a história, alguns historiadores ali dos antigos, eles falam ali das suas esplêndidas coroas de rosas e lírios, que o anjo teria cingido os esposos, tanto Cecília como Valeriano, exortando-os à perseverança. Ambos se prostraram por terra, agradecendo a Deus as graças extraordinárias que tinham recebidos. Olha o que faz o poder da oração. Olha o que de fato uma alma convertida, o esplendor de uma alma convertida pode atrair outras para a profundidade da mesma conversão, da entrega, do conhecimento a Jesus Cristo. E por que tanto tempo a gente passa pregando, orando por pessoas e não encontramos conversões assim tão impactantes? Será que é porque no meu próprio coração não houve ainda uma experiência tão profunda com Jesus Cristo? Será que eu não cumpro ainda os votos que eu tenho feito com o Senhor? Eu acredito que seja necessário um exame de consciência. Porque hoje em dia pouco se ouve falar dos lábios dos cristãos, aqueles que de fato querem uma perfeição cristã. Se vai à missa, não é a quantidade de rosários que se reza, mas é, digamos que, a profundidade, ou a determinação, ou a fidelidade do voto que se faz a Deus. Por isso o rosário nos ajuda no estudo da Sagrada Escritura, a contemplar, a meditar, a receber respostas do Senhor, a ter mais intimidade com o Senhor, assim como a leitura da Sagrada Escritura, com piedade, com reverência, acaba nos levando a essas experiências de conhecer Jesus. Só que Valeriano também ele ficou com o coração abrasado, com o coração transverberado. Valeriano também
não pôde se conter. Porque é isso, quando se conhece Jesus, você quer que outros conheçam também. Então, Valeriano, ele relata ao irmão Tibúrcio o que tinha passado e conseguiu que também este se tornasse cristão. Então, olha só, Tibúrcio também foi ver o anjo que Valeriano e Cecília tinham falado. Não pôde ficar em silêncio. Olha, meu Deus do céu. Tibúrcio também não pôde ficar em silêncio, porque o Espírito Santo fala. E falava ao coração dele. Ora, não lembra que quando Isabel, no mistério que Maria se encontra, visita Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo, Isabel exclama em alta voz. É isso que o Espírito Santo faz, ele não nos deixa parado. Então ele não pôde ficar em silêncio. A conversão dos dois irmãos, Almáquio, prefeito de Roma, logo que dela teve conhecimento, ele citou-os perante o tribunal e exigiu peremptoriamente que eles abandonassem sob pena de morte a religião que tinham abraçado. Então, diante da forma recusa, eles foram condenados à morte e decapitados. Eles deram o sangue pelo nome de Jesus. Amar a igreja é amar a Cristo. Não tem como separar uma coisa da outra. Lembra-te de Paulo que perseguia a igreja e Cristo diz: por que me persegues? Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo. Então, se nós ainda assim elevarmos isso, não separe, pois, o homem o que Deus uniu. A igreja e Cristo estão unidas, são um. Não tem como separar uma coisa da outra. Então também Cecília teve de comparecer à presença do irredutível juiz. E antes de mais nada, foi intimada a revelar onde se achavam escondidos os tesouros dos dois sentenciados. Porque eles tinham tesouros terrenos, mas que não valiam como o tesouro do céu que eles receberam, não é mesmo? Cecília respondeu-lhes que os sabia bem guardados, sem deixar perceber ao tirano que eles já tinham achado o destino nas mãos dos pobres. Eles entregaram tudo em caridade pelos pobres. Como Tiago diz, a verdadeira religião para se reconhecer é aquela que cuida das viúvas e dos órfãos. Então, Almáquio, o prefeito, mais tarde cientificado desse fato, ele enfureceu-se extraordinariamente e, olha, ele ordena que Cecília fosse levada ao templo e obrigada a render homenagem aos deuses. E, de fato, foi conduzida ao lugar determinado. Mas com tanta convicção, meu Deus, quanta convicção, falou ela aos soldados da beleza da religião de Cristo, que estes se declararam a seu favor e prometeram abandonar ao culto dos deuses. Olha o que uma alma santa faz. Não é só um católico, é uma alma perfeita, é uma alma que quer a perfeição cristã, que quer ser santa. Então, nem mesmo aqueles que faziam culto aos deuses, eles suportaram, que estavam em falsas religiões, em seitas, em denominações que não são cristã, que não são de fato católica, porque é a religião de Cristo. Almáquio, ele vendo-se de novo ali frustrado, a sua estratagema, ele dá ordens para que Cecília fosse trancada nas instalações balneárias daquele seu próprio palacete, né, e asfixiada pelos vapores d'água. Só que Cecília experimentou uma proteção divina extraordinária. E embora a temperatura tivesse elevada a ponto de tornar-se ali intolerável a serva de Cristo, ela nada sofreu. Não vemos aqui Daniel nas covas dos leões? Amados, eu estou citando a tradição, a sagrada tradição para você, junto com a Sagrada Escritura. Cristo cuida de todas as coisas. Nós cremos num Deus vivo, passou pela paixão, crucifixão e morte, mas ressuscitou. E está vivo e cuida da sua igreja e cuida dos seus. E Ele é providente em todas as áreas da sua vida. Ali, segundo outros, a santa ela foi metida ali em um banho de água fervente, que ela saiu ilesa. Então, Almáquio recorreu então à pena capital. Foram dados 3 golpes. Tá? 3 golpes vibrou o algoz sem conseguir separar a cabeça do tronco.
Cecília, mortalmente ferida, caiu por terra e ficou 3 dias nessa posição. Assim como ela fez um jejum de 3 dias, agora ela fica 3 dias nessa posição. Aos cristãos que vinham visitar, ela dava bons e caridosos conselhos. Ao Papa, ela entregara todos os bens, com o pedido de distribuí-los ali aos pobres. Outro pedido de transformar a sua casa em uma igreja, o que fez logo depois de sua morte. Olha os desejos dessa mulher, olha os pedidos dessa mulher. No 3º dia, a bela alma uniu-se ao divino esposo. O corpo vestido de túnica imperial foi enterrado no novo cemitério perto da Via Ápia. E ali, as diversas invasões, historicamente falando, dos godos, dos lombardos, dos bárbaros, fizeram com que os papas eles resolvessem a transladação de muitas relíquias de santos para as igrejas de Roma. Só que o corpo de Cecília ficou muito tempo escondido, sem que eles soubessem o jazigo. Então, uma aparição da santa ao Papa Pascoal I, ali por volta do ano de 1817, 1820, enfim, não sei se em sonhos, não sei se em êxtase, não sei dizer como, mas trouxe luz sobre este ponto. Então achou-se ali o caixão de cipreste, né, que guardava as preciosas relíquias. O corpo ele foi encontrado intacto e na mesma posição em que tinha sido enterrado. O esquife ele foi achado num ataúde de mármore e depositado no altar de Santa Cecília. Ao lado da santa acharam seu repouso os corpos de Valeriano e Tibúrcio, e Máximo também. Agora já ali por volta do ano de 1599, ali por ordem de um cardeal, foi aberto o túmulo de Santa Cecília. E o corpo encontrado ainda na mesma posição descrita pelo Papa Pascoal, lá em 800, no ano de 817 a 820, como eu tinha dito. Só que aqui nós já estamos no ano de 1599. Então, o escultor Maderna, que assim ele viu esse corpo, ele reproduziu num finíssimo mármore em tamanho natural a imagem de Santa Cecília. Então a igreja ocidental, como a oriental, ela tem em grande veneração a gloriosa mártire. Olha, gloriosa mártire, cujo o nome e figura no canon, o nome e figura, eles são citados no canon da Santa Missa, de uma santa tão importante, diria eu, como ela é. Então, o ofício da festa, ela traz como antífona um tópico das atas do martírio de Santa Cecília, os quais afirma que a santa, nos festejos de casamento, ouvindo o som dos instrumentos musicais, teria elevado o coração a Deus nestas piedosas aspirações. Escuta a oração que nós fizemos no início. Senhor, guardai sem mancha meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Desde o século XV, Santa Cecília ela é considerada a padroeira da música sacra. Peçamos então a intercessão dessa santa tão importante, essa gloriosa mártire da Igreja e da religião de Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Cecília, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.